Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindo de volta ao canal. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre um dispositivo que eu considero revolucionário, tá? Que impactou bastante a minha vida e me ajudou muito e me ajuda muito a manter a busca pelo conhecimento, a estudar, na leitura, que é o Kindle. Tá? Então aqui está o meu Kindle velho de guerra, pode ver que ele está bastante usado, né? Então estou precisando já trocar essa capinha, né? Então aqui nós temos o Kindle. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse dispositivo, por que ele é tão importante, por que ele pode fazer a diferença. E aí eu vou tratar de duas espécies de polêmica que nós temos hoje em dia. Uma é a comparação constante que fazem entre o Kindle e o livro físico, e outra entre o Kindle e os outros tablets, né, os dispositivos como o iPad, o Samsung e outros tantas opções. Então, por que o Kindle? Né? Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, trazendo a minha perspectiva pessoal sobre esse tema. Então, eu começo com a comparação, né, falando um pouquinho sobre o Kindle com o livro físico. E aí me perguntam, qual dos dois você opta? Eu opto pelos dois. Eu acho que os dois são podem conviver perfeitamente juntos. Existem livros que eu considero mais adequados para se ler fisicamente, e tem livros que mais adequados para ler pelo Kindle. Tá? Então, eu não tenho preferência não. Pode ver, tem uma estante de livros atrás de mim e o Kindle surrado aqui na minha mão. E por que eu digo isso? Porque um livro, por exemplo, de literatura, principalmente aqueles muito grandes, que são difíceis de manusear, difíceis de carregar, ele fica muito mais fácil de você ler no Kindle, você carregar na sua mão. E aí vem a primeira grande vantagem dele, você consegue ter realmente uma biblioteca junto com você. E aí uma da utilização que eu recomendo do Kindle é realmente você ter junto contigo. Olha só o tamanho, um livro de bolso. Fino. Então você pode levar dentro da sua mochila, na sua pasta de trabalho, as mulheres podem levar na sua bolsa. Então você tem um livro sempre ao alcance da sua mão. Se você está querendo aumentar a sua quantidade de leitura, querer driblar aquela, às vezes, preguiça que tem de ler, você quer ser uma pessoa que lê mais e lê com qualidade, ter um Kindle ao alcance da sua mão vai remover muitos obstáculos. Então você está lá naquela sala de espera do médico, puxa o Kindle e lê. Está no intervalo de uma reunião ou outra, está na sua hora de almoço, às vezes fica lá no escritório sem ter muito o que fazer, você pode estar lendo seu Kindle e quando você vê, você lê um livro de 400, 500 páginas sem muito esforço, sem nem perceber que o tempo está passando. Então, você ter o Kindle ao alcance da sua mão passa a ser uma grande vantagem. Aí eu coloco outras coisas que a gente pode pensar. Mas no livro físico eu posso fazer, né, posso iluminar, eu gosto de iluminar o livro. No Kindle também. Você também consegue fazer a iluminação com o alcance do seu dedo. Então você vai lendo, vai ler e vai iluminando. E com isso você pode ter o mesmo tipo de experiência. Com a vantagem, por exemplo, você está deitado na cama, você está lá, você consegue iluminar, deitado na rede. Você está lendo à noite, né, no seu quarto, então no escuro, então você consegue ler e iluminar e você não precisa estar com a caneta à mão para poder fazer isso. E aí vem uma vantagem adicional. Você consegue extrair tudo que você iluminou do texto. Então, você tem um resumo na mão. Né? Isso tanto no Kindle, você pode ver isso no Kindle, quais são seus highlights, quanto você pode extrair para um arquivo texto, um arquivo do Word, né, através do seu desktop, da plataforma da Amazon, e aí você tem um resumo pronto de tudo que você leu. Então essa é uma grande vantagem. Uma outra que eu acho interessante é que você pode ver o que os outros leitores desse mesmo livro estão iluminando, o que eles estão considerando importante. Então às vezes você tem uma passagem que você não está dando muita atenção, mas você vê que muita gente iluminou aquela passagem. Aí você peraí, por que essas pessoas estão considerando isso importante? E aí pode te despertar e até trazer uma certa experiência de compartilhamento. Também permite que você compartilhe. Então, naquele momento, você leu uma frase, algo interessante, você pode compartilhar direto para a sua rede social, seja para o Twitter, Facebook, o Kindle também tem essas opções. Então, essa coisa de uma leitura social com o Kindle fica bem mais fácil. E aí vem, mas eu não posso ter essa mesma experiência no meu celular, no meu iPad, tem um aplicativo do Kindle do iPad, né? E aí eu vejo duas grandes vantagens do Kindle sobre qualquer outro tablet. Primeiro, porque o Kindle é só para leitura. Ele funciona só para isso.
Já tentaram fazer o Kindle Fire, que permitia ver vídeos, navegar pela internet, tocar música, mas acho que não deu muito certo. Ele é um dispositivo focado. Ele está ali para auxiliar a sua leitura, para te levar para a leitura, para você não se distrair com outra coisa. Então eu considero isso uma grande vantagem, já que hoje em dia você está o tempo todo inundado por muitos estímulos. E um segundo que eu acho sensacional, para mim a grande vantagem, é o brilho da tela. Não tem igual. Você consegue ler o Kindle no sol, durante o dia, sem problemas, não tem reflexo. Você que já tentou ler o seu pelo celular ou pelo tablet com muito brilho, sabe quanto isso é difícil. Com brilho, isso se torna muito mais fácil. E além disso, você ainda pode ter uma assinatura da Amazon que te permite ter acesso a uma quantidade de livros imensa de forma gratuita. Então, você pode ter ao mesmo tempo com vocês uma certa quantidade de livros, não lembro se 10, 15 ou 20, alguma coisa nesse sentido, que livros que estão disponíveis na assinatura, e tem muito livro bom ali disponível também. Então, tem essa série de vantagens. Tem as desvantagens? Também tem. Como eu disse, o Kindle não serve para qualquer tipo de leitura. Então, um livro que, por exemplo, tenha muitas imagens, muitas figuras, num Kindle, pelo próprio tamanho, pela tela monocromática, se torna difícil de ver. E aí, realmente, é melhor ter o livro físico ou fazer uma leitura dessa parte usando, como eu faço, às vezes até um tablet. Então, eu tenho meu iPad, quando eu tenho um livro no Kindle que tem muitas figuras, na hora da figura eu abro um iPad para dar uma olhada na figura de forma melhor. É lógico que isso traz uma limitação, porque eu tenho que estar em casa junto com o meu iPad, eu tenho que sair com os dois dispositivos ao mesmo tempo, mas faz parte. Outra dificuldade que um dispositivo, aí não é só o Kindle, mas qualquer outro vai gerar, é que existem livros que foram diagramados para serem expostos de uma certa forma numa página. Então, por exemplo, às vezes uma poesia, um livro de poemas que o autor quer que interrompa em determinado ponto e na outra página já comece com uma determinada imagem, uma determinada verso iniciando a página seguinte. O Kindle ele perde um pouco essa noção porque você vai lendo num formato diferente, ele ajusta o tamanho da página em função do tamanho de letra, que é outra vantagem dele também. Então, quem tem mais dificuldade de leitura pode aumentar a letra e ele vai fazendo o ajuste automático, mas logicamente você vai passar muito mais páginas. Então, dependendo do livro, pode ser que não seja a melhor alternativa realmente. Por isso que eu acabo conjugando os dois. E aí, dentro dessa coisa da conjugação, eu também, aqueles livros que eu estou constantemente consultando, pelo menos para mim, funciona melhor fisicamente. Então, um livro que eu vou fazer uma leitura, no máximo duas, para mim funciona bem no Kindle. Mas se eu vou consultar toda hora, eu acho muito melhor manusear o livro físico. Então, volta e meia acontece de eu comprar um livro no Kindle, ler o livro e perceber que aquele livro vai ser de consulta constante, aí eu acabo comprando o livro físico. Mas não são todos os livros que isso acontece. Às vezes, uma ou duas passagens já é mais do que suficiente, pode ficar no Kindle armazenado e economizar espaço na estante, que nem sempre a gente tem todo esse espaço disponível. E uma segunda desvantagem, aí serve tanto para livros como para filmes, tudo que você compra digital você não tem total controle. A não ser que você baixe isso para uma máquina sua e deixe lá guardado fora do compartilhamento até pela internet. Por que eu digo isso? Porque constantemente, por exemplo, um livro é modernizado no sentido de pressões para se mudar determinadas expressões, seja pelo movimento woke, seja por outros qualquer, e quando você vê seu livro foi alterado. Por exemplo, um que eu cito sempre, um livro da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos, ele foi alterado para um outro título, porque o Negrinhos já não cabia mais, mas ele foi escrito com esse livro e porque tinha 10 figurinhas negras, até de indígena, não tem nada a ver com negro na trama do livro. Mas até o nome do livro mudou, nem sei o nome atual que tem isso daí, mas mudou o tema e tem conteúdos de livro que estão sendo alterados pelas editoras, pelas plataformas, em função de pressões, que eu acho isso horrível. E aí, só tendo o físico mesmo para você se garantir totalmente dessas mudanças. E outra que o próprio livro pode desaparecer de uma hora para outra. Tá? Já aconteceu muito em plataformas de filme, você
compra o filme, não é aluguel, não é streaming, você está numa plataforma, compra aquele filme, ele é seu, mas por algum motivo a plataforma que te vendeu o livro perde direito por ele, ou por alguma questão de negociação, de repente ela some da sua biblioteca ali. Ela não tem mais como te fornecer aquele filme. Aí, se você reclamar muito, ela ainda pode te dar um voucher para você comprar um outro filme, mas você quer aquele filme, você comprou aquele filme, ele tem um valor para você. Então, isso, qualquer sistema online vai ter alguma dificuldade. Então, é, tem essas desvantagens, tá? Mas, no geral, eu considero uma excelente aquisição de você ter um Kindle. Se você souber como usar, né, você ter o tempo todo isso na mão, você quer ler, você não quer se distrair, ele vai funcionar muito bem, ainda vai economizar estante na sua casa. Basicamente tem alguns tipos de Kindle. O que eu uso é o Paperwhite, tá? É como se fosse um intermediário ali entre o básico e o Oasis, e que eu adaptei muito bem. Esse Kindle, para vocês terem ideia, eu tenho há quase 10 anos. Então, outra vantagem, né? Qual tablet que dura 10 anos sem perder performance? O Kindle dura, tá? Isso aqui tem 10 anos, é um modelo de 2013, eu comprei em 2013 e estou usando até hoje, ainda está funcionando bem, né? Não estou começando agora talvez em pensar em mudar, até porque é difícil agora de conseguir o case para ele e tal, mas para mim está perfeito. Então vou deixar até aí nos comentários o link, né? Na descrição do vídeo o link. Se vocês se animarem, eu recomendo bastante, porque isso aqui impulsionou e tornou minha vida como leitor muito, mas muito mais fácil. Espero que tenham gostado do vídeo e que estejam sempre por aqui acompanhando o canal com os novos conteúdos.